Olá a todos, bem-vindos ao episódio de número 8 de Grandes Personagens da História Judaica. Hoje falaremos sobre um personagem que faleceu em 2002, no dia Zain de Shvat. Ele foi um personagem muito importante para a história judaica, mas infelizmente pouco conhecido pela maioria das pessoas. Inclusive eu não o conhecia, vou contar uma história para vocês, como é que eu conheci esse personagem muito importante. Eu dava aula num local chamado Eichal Shlomo, que era muito próximo do Beit HaKnesset Hagadol, da grande sinagoga de Jerusalém. Tem a grande sinagoga de Jerusalém e ao lado existe um prédio muito famoso, onde o Mizrahi usava muitas vezes. Mizrahi é o partido político do sionismo religioso. E eu dava aula, ministrava aula lá 2 vezes por semana. E quando eu entrava, eu via que tinha uma placa com as aulas que tinham lá, e nessa placa estava escrito aula em Shabbat, do Dr. Rav Zerach Varafting. Eu não sabia quem era e parecia uma placa bem antiga. E isso aconteceu por muito tempo. Eu dava aula e via essa placa e não mudaram. A placa bem antiga e nunca ninguém mudou. Ela ficou lá no Eichal Shlomo. Depois de algum tempo, eu estou estudando na Yeshiva e uma das pessoas que eu encontro na Yeshiva, um aluno novo que veio para esse Yeshiva, se chama Asher Varafting, o mesmo sobrenome. E eu perguntei para ele se ele conhecia esse doutor Rav Zerach Varafting, que o nome dele está naquela placa já há muito tempo. E ele falou assim para mim, não só eu o conheço, como ele também é o meu vô. E ele me contou a história do vô dele e eu fiquei entusiasmadíssimo com essa história, impressionado com o vô dele. Em 2 dias é a data de falecimento dele, é um personagem que todos nós devemos conhecer. Vocês sabem que existiam duas épocas do povo judeu que foram muito conturbadas, muito problemáticas, 2 épocas realmente, e uma próxima da outra. Uma foi o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, em 1939, e a outra foi a independência de Israel, em 1948. Foram eventos muito próximos que mudaram, sem dúvida nenhuma, a história do povo judeu. Um para o mal e um para o bem. E são poucas as pessoas que a gente conhece que foram ativas nesses 2 momentos grandiosos do povo judeu. Deram sua contribuição para o bem, tanto no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, quanto na independência. E o Dr. Zerach Varafting é uma dessas pessoas. Então vamos lá, eu vou contar a história dele para vocês, uma história impressionante. Começa no ano de 1906, no dia 2 de fevereiro de 1906. Mais uma coisa que eu tenho em comum com o Zerach Varafting é o aniversário, o meu é dia 1 de fevereiro, dele é dia 2. E em 1906, na Bielorrússia, naquela época pertencendo à Rússia czarista, ele nasceu de uma família religiosa e ele é uma pessoa fora de série. Já quando ele era pequeno, já viram que era uma pessoa muito inteligente, muito sagaz, muito esperta. E o pai dele, inclusive, mandou ele para muitos lugares estudar Torá e também estudar Hol, ou seja, matérias que não são matérias laicas, e logo as pessoas já viram que ele era um rapaz muito inteligente. O pai dele entendeu que não tinha como ele estudar em outro lugar, porque ele era muito inteligente, e o próprio pai ensinou Zerach Varafting Torá. Aos 16 anos, ele e toda a família foram para Varsóvia, capital da Polônia, e lá ele terminou a faculdade de Direito e virou advogado. Inclusive, lá ele conheceu o movimento sionista e virou um sionista ativo. Foi o chefe de um dos movimentos sionistas chamado Achalutza Mizrahi. E foi muito ativo em toda a ação sionista que existia naquela época. E em setembro de 1939, acontece o que a gente já sabe. Começa a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista invade a Polônia. E nessa época, o doutor, o advogado, Zerach Varafting, se encontrava em Basel, na Suíça, durante o Congresso Sionista. E o que acontece é que de 36 a 39, ele era muito ativo em Varsóvia contra os alemães. E toda a liderança judaica na Varsóvia, com muito medo que os alemães fossem fazer com essa liderança, eles fugiram para a União Soviética. Relembrando que existia um pacto que a Alemanha nazista assinou com a União Soviética, chamado Molotov-Ribbentrop-Molotov, que é um pacto de não agressão, em que a União Soviética e a Alemanha dividem a Polônia em 2, parte para a União Soviética e parte para a Alemanha. Então, quando a Alemanha entra em Varsóvia, Zerach Varafting, sua esposa e a família fogem para a Lituânia, naquela época, União Soviética, e eles ficam lá na Lituânia, acompanhando de longe tudo o que está acontecendo na Europa. Inclusive, Zerach Varafting e o pai, eles eram líderes de quase 15 mil refugiados que estavam na União Soviética. Só que o Zerach Varafting sentiu que a coisa não ia terminar bem. Ele sentiu que eles não estavam completamente seguros na União Soviética. Que esse pacto Ribbentrop-Molotov não ia durar muito tempo. Essa foi mais uma genialidade do
Dr. Rav Zerach Varaftin, ele foi um dos primeiros que soube que a coisa ia terminar mal. Lembrando que naquela época ainda não assassinavam judeus em massa. Existiam guetos, existia antissemitismo, mas ainda não assassino em massa. E ele entendeu que a coisa não ia terminar bem. E ele falou para os judeus da Lituânia, os judeus da União Soviética: pessoal, a gente tem que fugir, a gente tem que sair daqui. Temos que ir para Eretz Israel. A coisa vai terminar mal. Vamos fugir. O problema é para onde? Naquela época, Eretz Israel era um mandato britânico, e para você entrar em Eretz Israel você precisava de um certificado, que não era muito fácil de se arrumar, era muito difícil. E não só isso, a União Soviética comunista não tinha muito interesse de deixar os judeus passarem, de liberar os judeus e etc. Eles não tinham muito interesse não. E quem eles desconfiavam mandavam direto para a Sibéria. Os judeus também tinham medo de desafiar o governo comunista e ser mandado para a Sibéria. Era muito difícil, precisava de muita coragem para poder tentar fugir. Mesmo assim, Zerach Varaftin, ele trabalhou ativamente para conseguir certificados para os judeus da Lituânia poderem fugir para a terra de Israel. E de repente, mais uma genialidade. Zerach Varaftin encontra um caminho pouco usual para salvar os judeus da Lituânia. Existia uma ferrovia, uma linha de trem, chamado Transiberiana. Era uma ferrovia de trem transiberiana que ia da Rússia até o Japão. Então o Dr. Rav Zerach Varaftin teve uma ideia genial. Vamos usar essa ferrovia para tirar os judeus da União Soviética pelo Japão, ficar um tempo no Japão e depois irem para Eretz Israel. E ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu convencer os judeus a irem. Mas muitos judeus tinham medo de ir, de dar o nome para botar no certificado, e se a Rússia comunista pegasse e mandasse para a Sibéria. Então o Dr. Rav Zerach Varaftin falou: meu nome vai em primeiro. Ele colocou o nome dele como primeiro da lista para dar o exemplo e mostrar às pessoas que eles não têm o que ter medo. Ele foi inclusive até uma yeshiva famosíssima em Israel. Vocês já escutaram a yeshiva de Mir? Hoje em dia, que é uma das maiores e mais importantes yeshivot em Israel, só existe graças ao Rav Dr. Zerach Varaftin, que ele foi até a yeshiva, que ficava na Lituânia, e falou para eles: pessoal, isso aqui vai acabar mal, vamos embora. E as pessoas aceitaram, concordaram. A yeshiva de Mir saiu da Lituânia, foi até o Japão, e do Japão veio até Eretz Israel. No dia que o Dr. Rav Zerach Varaftin tinha que sair, ele estava na sinagoga rezando, e aí a KGB bateu na porta dele, falou: a gente escutou que tem aqui alguém que está fazendo atividades sionistas ilegais. A esposa mandou uma mensagem para ele, falou: não volta para casa, fica na sinagoga. O doutor Zerach Varaftin ficou na sinagoga e esperou. Quando a KGB foi embora, pegou as coisas, entrou na ferrovia, foi para o Japão, e de lá ele foi para os Estados Unidos. O motivo que ele não veio direto para Israel foi que ele queria falar para o mundo as atrocidades dos alemães e avisar a todos: vai acabar mal. Os alemães não vão respeitar o pacto. Eles vão atacar a Rússia e vão matar, exterminar os judeus. Infelizmente, a gente sabe que poucas pessoas escutaram ele. Mas em 1941, quando a Operação Barbarossa, a Alemanha realmente ela desacata o pacto que ela mesma assinou, invade a Rússia e infelizmente a gente já sabe o final da história. De qualquer maneira, o nosso doutor Rav Zerach Varaftin conseguiu salvar 7.000 judeus, tirando eles da Lituânia, pelo Japão ou por outros caminhos também, e trazendo ele para Eretz Israel. Também foi até os Estados Unidos para tentar alertar o mundo das atrocidades nazistas. Infelizmente, isso ele não conseguiu. E aqui a gente vai terminar a primeira parte da vida do Zerach Varaftin, a parte da Segunda Guerra Mundial. Em 1947, ele sai dos Estados Unidos e vem para Eretz Israel. E em Eretz Israel, ele vai para o partido Mizrahi, o partido sionista religioso, e como ele era advogado, começa a escrever leis como ele acha que deve ser a legislação de Medinat Israel. Até que um certo dia, Yitzhak Ben Tzvi passa na casa dele e fala: doutor, temos que ir para Tel Aviv. Ele morava em Jerusalém. Temos que ir para Tel Aviv. Vem. Pegou um aviãozinho, foram para Tel Aviv. E naquele dia, junto com David Ben Gurion, o Rav Dr. Zerach Varaftin vai assinar a Declaração de Independência do Estado de Israel. Ele é uma das pessoas que está assinada na Declaração de Independência. Dr. Zerach Varaftin, por tudo que ele fez na Segunda Guerra Mundial e tudo que ele começou a fazer, um novo país que está nascendo, tudo que tem a ver com a legislação judaica. E, bom, vocês acham que ele parou as atividades dele por aí? Não. Em 1952, 1959, 1961, 1974, ele continuou atuando como
ministro e vice-ministro. Aqui em Israel existe esse tafkid, existe também essa posição. E ele também começou a fazer várias e várias leis que a gente conhece até hoje. Leis sobre isso que se pode ter julgamentos rabínicos, leis sobre kashrut no exército e várias leis religiosas que ele ajudou a fazer. E você acha que ele parou por aí? Não. Zerach Varaftin, ele entendeu que era muito importante para Medinat Israel ter também várias instituições religiosas. Então, ele começou a ajudar a fundar Yeshivot Tichoniot, onde você estuda a Torá e também você estuda a parte laica. Por exemplo, uma famosíssima, Netiv Meir, ele ajudou a fundar Yeshivat Esder, que são yeshivot em que você estuda a Torá e vai para o exército, como Kerem Beyavne, e Yeshivat HaKotel, e também uma faculdade religiosa famosíssima em Israel, chamada Universidade Bar Ilan. Vocês estão vendo então que ele atuou de maneira ativa na independência do Estado de Israel, ou seja, não só na Segunda Guerra Mundial salvar judeus, mas também construir de maneira ativa o novo país que estava nascendo. Ele ajudou também a lançar livros importantíssimos aqui, famosíssimos, como Dat Mikra, ou um Sidur, que quase todo mundo usa aqui, chamado Rinat Israel. Tudo foi obra dele. Ou seja, um personagem que atuou ativamente nos dois momentos mais marcantes da história do povo judeu no século XX. A Segunda Guerra Mundial salvando os judeus de maneira ativa e também depois, com a independência do Estado de Israel, com a construção de várias instituições que até os dias de hoje seguram o judaísmo aqui em Israel. Mas o que ele gostava mesmo de fazer era todo Shabbat ir até o Eichal Shlomo, esse prédio, ao lado do Beit HaKnesset Agadol, da grande sinagoga em Yerushalayim, e dar shiur, e dar aula de Torá. E ele fez isso até os 90 anos. Em 2002 ele veio a falecer, mas a plaquinha ficou. Porque o Dr. Zerach Varaftin talvez ainda não esteja lá dando aula de maneira ativa, mas o espírito dele ainda está lá. As ideias dele, os ideais dele ainda estão lá. E essa plaquinha ficou lá como tributo ao Rav Dr. Zerach Varaftin. E eu estou muito feliz que ela ficou lá, porque graças a essa plaquinha eu conheci esse grande personagem, essa figura incrível da história do povo judeu, em que eu falei aqui só um pouquinho da história dele. E eu espero que eu tenha mostrado para vocês um pouco dessa pessoa incrível que ele foi. Ele também tem um livro autobiográfico, infelizmente só em hebraico, não foi traduzido ainda, mas quem sabe não consigamos aí traduzir o livro dele para o português também. Dr. Zerach Varaftin, como a gente falou, daqui a 2 dias vai ser o dia de falecimento dele. Se vocês curtiram esse grande personagem, curtam o vídeo, compartilhem e acendem aí o sininho das notificações. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.